Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esportes. Hoje comigo, Guilherme de Alencar. Do meu lado esquerdo, Márcio Cordovez, grande botafoguense. Tudo certo, Márcio? Tudo bem. Isso aí. Do lado direito, Thiago Pontes, E aí? tricolor. Fala aí, tranquilo? Tranquilo. Bom, e ontem acontecendo 3 jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. De Carioca, o Vasco foi à Ilha do Retiro enfrentar o Sport e empatou num jogo estranho, né? Porque o Sport teve mais posse de bola, mas o Vasco teve o domínio do placar durante todo o segundo tempo e acabou perdendo no finalzinho. O que você achou do jogo? Eu achei... Esse jogo me lembrou um pouco o Fla-Flu desse ano, né? O segundo Fla-Flu desse ano, pelo Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo teve um maior domínio do jogo durante quase todo o tempo, mas só que quem teve mais perto de ganhar o jogo foi o Fluminense. Nesse caso, o Vasco esteve muito próximo de ganhar o jogo, apesar de toda a posse de bola, o domínio da equipe do Sport. O Vasco conseguiu levar um golzinho ali no final, né? Jogando ele para baixo. É verdade. Destaque para a atuação do Leandro Amaral, né? Que fez 2 gols, um deles difícil, inclusive. Acabou que o empate acabou sendo um bom resultado para o Vasco. Até porque jogar na Ilha do Retiro é sempre difícil contra o Sport. Apesar de que o Sport não tem mais nada para fazer no campeonato, já que está na Libertadores e não está brigando para não cair nem pelo Sport está título. brincando no Brasileiro. Tá brincando. Aliás, o Renato Gaúcho deveria ir para o Sport, então. Brincar junto com ele. Acabou sendo um bom resultado para o Vasco, que tem que ganhar os jogos em casa agora. É verdade. O resultado em si foi bom para o Vasco. O empate na Ilha do Retiro é um bom resultado. Mas quando você pega as condições do jogo até o final, se você puder fazer 3 pontos e deixar isso escapar, acaba se tornando um resultado ruim, o que na prática não é tão ruim. E não só as condições do jogo, também os jogos que o Vasco vem perdendo. O Vasco perdeu 6 jogos seguidos e nenhum deles o Vasco teve chance de vencer. Foram algumas goleadas e jogos que o Vasco não teve chance nenhuma, e nesse tava ali, sabe? Vitória na mão, entregou no final. Agora o Vasco foi para a 17ª posição, os 4 times da zona do rebaixamento com 27 pontos. E o Vasco tem um jogo a mais, né? O Vasco tem um jogo a mais. O Fluminense agora enfrenta o Atlético Paranaense, né? Acho que se tiver um time aí sair da zona de rebaixamento dessa rodada, só pode ser o Fluminense, porque a Portuguesa e o Ipatinga enfrentam adversários que estão lá em cima, né? Brigando por título. Mas ontem teve um bom resultado para o Vasco, o Santos perdeu para o Grêmio. Verdade. 2-0, bom resultado para o Vasco. Se o Santos tivesse vencido, ia abrir uma boa vantagem da zona de rebaixamento. Já estava no Sul-Americano. É verdade. Bom, no sábado, dia 11, Fluminense e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, jogo difícil. O Washington Conk e Roger foram poupados do treinamento, mas devem jogar. Falaram que eles devem jogar, né? Deve ser um jogo horrível, né? O jogo vai ser um lixo, né? Até porque o Everton Santos vai ser titular. Nossa, então não sabia nem dessa. Então vai ser pior do que eu imaginava. Eu acho que o jogo mais difícil da rodada para os cariocas é o jogo do Fluminense. Porque é um jogo de 6 pontos. O Atlético Paranaense também está brigando contra o rebaixamento. E difícil de jogar no estádio do Atlético Paranaense é sempre difícil. Apesar que o time deles não ajuda muito também, é um time bem fraco. Mas é um jogo difícil para o Fluminense. É verdade. Que precisa vencer, né? Se quiser. Não, se quiser sair da zona tem que vencer. É uma partida importantíssima para o Fluminense. Né? Não dá para vencer. Quando você pega uma tabela, acho que os técnicos devem fazer isso. Olha, esse jogo é para vencer, esse jogo é para perder, esse jogo é para empatar. Esse com certeza é um jogo para vencer agora, né? Na posição que o Fluminense está, como lanterna do campeonato. Se jogar contra o adversário direto, não interessa se em casa ou fora de casa, ele tem a obrigação de vencer. É jogo de 6 pontos. É verdade. Já o Botafogo, que está ali no meio da tabela, ainda briga por Libertadores, o título já está muito distante, está livre do rebaixamento, vai enfrentar o Vitória no Engenhão. Hoje, né? Quinta-feira, tem hoje. Tem obrigação de ganhar, né? Se quiser ainda sonhar com a Libertadores, como se falou, o título já está distante. Eu acho que nenhum botafoguense chegou a acreditar mesmo que o time podia ser campeão. Mas durante uma parte do campeonato, sim, o Botafogo até uma ficou crescente. perto. Mas eu acredito que quando a gente pegava os 20 times no começo do campeonato, a gente não colocava o Botafogo entre os 4, né? Acho que essa é a posição dele, real, assim. Pode ser que ele cresça na competição ainda, dê aquele gás novamente, mas se você for analisar friamente, essa é a posição do Botafogo. Falta elenco pro Botafogo. O time tem poucos jogadores no banco, o técnico Ney Franco. E hoje as expectativas de todo torcedor alvinegro são voltadas para o Zárate. Ele que parece estar em forma, vai começar forma de bola. Vai jogar. Ney Franco falou que eles... O Wellington Paulista cai pela direita, sim. Jorge Henrique pela esquerda e ele no meio. E ele cai no meio, né? Ele cai. Não, o Jorge Henrique não joga
Jorge Henrique não vai jogar? Está suspenso, foi expulso contra o Grêmio. É verdade. Aí a dupla de ataque é o Elton Paulista e Exato. Zarate, e o Carlos Alberto também não joga hoje. Estava gripado, com uma virose, algo assim. Mas o Carlos Alberto é um desfalque, porque ele vem jogando muito bem, né, pelo Não. Botafogo. Pelo que eu vi nos últimos jogos, é o melhor jogador do Botafogo, que vem se apresentando melhor. Contra o Grêmio ele fez uma boa partida, apesar das trocas de carícia dele com o zagueiro do Grêmio. Foi por isso Ele que eu fez um pensei. Vai ver, ele pegou a Vai virose dar assim, né? uma tem. deficiência. Mas eu não sei, o Carlos Alberto é uma figura, né, cara? Ele tinha tudo para ser um grande jogador. Chegou aí pra fora, chegou a ganhar Champions League. Mundial. E novo, Mundial, novinho. E voltar pro Fluminense, depois voltar pra fora, pro São Paulo, do São Paulo e pro Botafogo. Falta cabeça o Carlos Alberto. Muitos jogadores aí. E já no sábado, o Flamengo sim briga por título, enfrenta o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. 25.600 ingressos já foram vendidos, então promessa de casa cheia no Maracanã. Josiel, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, não foi relacionado para a partida. O Max, argentino Max, vai entrar no seu lugar. Acho que a diretoria do Flamengo fica assim, quem foi o artilheiro do campeonato passado? Aí vai lá, contrata, o cara não faz nada. É verdade. Vai lá, assim, contrata, Souza, o cara não Josiel. faz nada. Aí é complicado, mas o Flamengo, a torcida do Flamengo deve estar dando saltos de alegria pelo resultado ontem do Palmeiras, né? Um empate inesperado. Agora o Flamengo fazendo a obrigação dele, encosta no Palmeiras, que pra mim é quem vai realmente ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, não sei. Posso queimar minha língua, mas... E o Flamengo ainda vai ter um confronto direto com o Palmeiras. Vai receber No o Palmeiras Maracanã. no Maracanã e é sempre difícil vencer o Flamengo no Maracanã. Então... o Cabanhas achou muito complicado. Muito difícil. Não, eu digo no Campeonato Brasileiro. Ah, sim, o Campeonato Brasileiro. É bem difícil. Mas o Flamengo, o time do Atlético Mineiro não é lá essas coisas, mas o Flamengo tem 3 desfalques, 2 importantíssimos. Fábio Luciano, que é o capitão do Flamengo, e Juan, né, que é considerado, acho que é unanimidade entre os flamenguistas, como o melhor jogador do Flamengo esse ano, né? Inclusive, está comprovado isso porque ele vai desfalcar por estar na seleção, né? Pro jogo do Brasil contra a Venezuela. Belíssimo jogador. Estou provocando o Flamengo só porque o Gabriel está ali no computador. Mas apesar disso, dos Flamengo desfalques, deve ganhar. o Atlético Mineiro, o Flamengo é favorito. Com certeza. E provavelmente vai ganhar o jogo. O time do Atlético é muito fraco. É fraco o time do Atlético. Aliás, eu estava fazendo minhas projeções lá naquela tabela nas próximas rodadas lá que tem no site da Globoesporte.com, e o Atlético Mineiro caiu nas minhas projeções. Mas acho que não é muito confiável, porque o Vasco não caiu e do jeito que tá... Mas aí na hora que você ia botar o resultado do Vasco, você tremia o mouse assim, não. Que 0 não, vou botar 3 aqui. Não, eu fui imparcial. Eu botei, por exemplo... Imagino. Eu botei, por exemplo, o Vasco empatando com o Fluminense. Mas o empate Atlético com o Fluminense o Atlético Mineiro chegou a subir nas suas projeções? Porque Não. esse ano, o centenário dele está bravo. tá bravo pro Atlético Mas Mineiro. pelo menos eles podem comemorar um título ano que vem, né? Se eles continuarem na primeira divisão, fica mais difícil comemorar um título. Isso é verdade. É verdade. Bom, agora falar um pouquinho da Copa do Mundo de Futsal. Já estão decididos os grupos para a segunda fase do Mundial. No grupo E, vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, Brasil, Irã, Ucrânia e Itália. O Irã, que confesso que eu me surpreendi quando ouvi isso, o Irã é o campeão asiático, é um time que dá muito trabalho, empatou em 3-3 com a Espanha, que é a atual bicampeão mundial. E no grupo F, que vai ser em Brasília, Paraguai, Argentina, Espanha e Rússia. O Brasil enfrenta o Irã no próximo sábado, dia 11. Até agora a seleção fez 49 gols, tomou apenas 1. Acho que a quantidade de gols que o Brasil fez não surpreende, mas levar só 1 acho que é surpreendente, né? O Brasil O primeiro jogo do Brasil é Brasil contra Brasil, né? Não, Brasil mas o A, Irã, Brasil B. Não, mas o Irã é considerável. O time da Itália que tem muito brasileiro. Né? Todos. Todos são Todos são Todos são Mas o brasileiros. time do Irã é um time que Disseram joga que é bem. enjoado. Eu vi hoje o jogo Irã e República Tcheca. O time do Irã é uma boa equipe. O número 9 do Irã é um ótimo jogador. Finaliza bem. É um jogador forte. Tem um time que o Brasil precisa tomar uns certos cuidados, mas cá entre nós o Brasil é favorito. O Brasil é favorito. Sempre no futsal, futebol de areia, o Brasil é favorito. Com certeza. Bom, está ficando por aqui mais uma edição do TV UERJ Esporte. Não deixe de conferir a nossa edição ao vivo, com mais tempo para a gente dissertar sobre os assuntos do futebol e do esporte em geral, mais sobre futebol, né? Toda segunda e quinta-feira, às 16h30. Também não deixe de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com. Até uma próxima conexão.